Galera, olha essa porta de correr com painéis que está se utilizando muito em projeto. Você que é arquiteta, designer de interiores ou projetista, dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei uma aula especialmente para te ensinar a calcular essas portas e projetar esses painéis para você sentir segurança na hora de projetar. Galera, eu quero explicar para vocês aqui duas questões. Primeiro, como a gente vai fazer essa estrutura para colocar os painéis e segundo, como a gente faz o cálculo dessa porta para esse sistema que eu estou considerando aqui. Esse sistema que nós estamos considerando aqui é o Alternativa AL86, mas tem outros, tá? Serve para Rometal, serve para qualquer outro tipo de sistema que vocês precisem calcular. Agora, lembrando de duas questões. Eu sempre vou falar sobre como a gente projeta isso na loja de mobiliário de alto padrão, porque o formato das lojas, o formato que nós temos de biblioteca, as peças que a gente tem à disposição, é diferente para quem trabalha com marcenaria. Então, vamos lá. Isso que eu vou explicar para vocês agora, esse desconto que nós vamos dar da porta na altura, ele serve para qualquer sistema. O que eu quero que você entenda é como fazer a leitura desse desconto no manual, que você vai ver que vai servir para qualquer outro sistema. Então, você veja que nós temos aqui 1, 2, 3 painéis, 1, 2, 3 painéis grandes e nós temos aqui um painel no meio, ok? Eu vou ocultar esses painéis para você ver o que tem aqui atrás. Calma, sem desespero, que agora vocês vão entender. Nós temos uma parte de peças que vão diretamente na parede, que é a estrutura que vai segurar os painéis, e nós temos algumas peças que vão parafusadas no painel, para a gente poder fazer esse encaixe, tá? Então vamos lá. Eu quero trazer esse painel aqui para trás, para vocês entender o que tem dentro desse painel. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui eu fiz 1, 2, 3 travas, certo? Veja que essa trava é uma peça, por exemplo, aqui, que tem uma medida de 30 por 60 na largura. E falando em medidas, gente, eu quero lembrar para vocês que já está disponível o curso de medição técnica para ambientes. Então aqui você vai aprender o método que utilizamos os projetistas para poder fazer medição de ambientes e não esquecer de nada do que temos ali. Identificar os pontos dentro da obra também, quais são as ferramentas de medição e como muda um projeto a partir do levantamento que você faz na obra, legal? Eu coloquei aqui o link na descrição para vocês, tá? Aqui e essa outra também. São duas peças de 18 milímetros, tá? Eu estou trabalhando com peças de 18. Geralmente, lojas trabalham com peça de 18. Então veja que eu fiz uma aqui em cima, duas e uma aqui embaixo. E essa seria a parte que nós temos de peças no painel. E nós temos aqui algumas travas, né, algumas peças, réguas que a gente chama, que elas vão fazer o encaixe dessa peça. Veja que eu coloquei uma grande aqui e outra pequena aqui em cima, mais curta, mas elas fazem o formato de U. Então por que é isso, gente? Vou trazer aqui o painel para vocês poderem entender. Esse painel ele vai se deslizar, depois que eles parafusaram essas pecinhas no painel, eles vão fazer o painel se deslizar para dentro dessas travas. Certo? Vão colocar o painel aqui e vão fazer ele se deslizar para dentro das travas. Eles vão fazer esse encaixe, certo? Então veja que aqui essas duas encaixaram aqui e essa outra encaixou nesse outro no menor, certo? Então eles deslizaram o painel e já está feito esse encaixe. Então primeiro painel fixo e o mais importante é sem parafusos aparentes, que esse é o nosso desafio aqui, certo? Fazer a fixação dos painéis sem parafuso aparente. Então, nós temos a outra peça aqui, que é uma peça pequena. Então, na verdade, a peça pequena ela vai ter o mesmo sistema de encaixe. Veja que o que mudou aqui é que eu fiz esse primeiro, ele tem um encaixe pequeno, então esse encaixe vai ser feito do mesmo jeito aqui, e aqui tem um pequeno que ele vai apoiar em cima dessa régua, certo? Essa régua aqui é a que vai segurar o trilho, ok? Olha aqui o trilho aqui embaixo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse segundo painel que ele vai ser encaixado aqui, certo? Do mesmo jeito que nós fizemos o encaixe do grande, agora a gente vai fazer o encaixe desse pequeno aqui. Vamos fazer movimentação de 18, vamos colocar 18 aqui, movimentação de 18, ele vai encaixar então nesse outro painel pequeno aqui, certo? Do mesmo jeito. E aqui, esse outro apenas um apoio para ele não descer,
certo? Então de um lado tem o encaixe, do outro lado tem o apoio. Aqui também nós temos mais uma régua. Por quê? Porque nós vamos fazer esse mesmo raciocínio, esse mesmo encaixe para esse outro painel, certo? Então o terceiro painel, o que ele vai ter? Ele vai ter uma fixação, né, desse lado, uma do lado direito e mais uma aqui embaixo, né? E aqui nós vamos ter do lado direito aqui, ó, uma régua inteira, e aqui em cima eu fiz uma pequena. Lembrando que aqui, essa parte entre o painel e a parede precisa ficar livre, porque é aqui que vai correr a porta, certo? Já vamos calcular a porta. Então aqui nós temos encaixado o terceiro painel e o outro painel, que é esse último aqui, ele não precisa, na verdade, dessa parte dupla, né? Ele poderia ter apenas uma parte simples, uma reguinha simples aqui, porque isso já vai permitir que ele se encaixe aqui no outro painel. Então, se você precisa fazer agora uma sequência de 10 painéis para o lado direito, eles vão seguir o mesmo raciocínio. Agora, um começa a se encaixar no outro. Certo? E aqui eu fiz um outro ele, que é uma peça final, né, onde que vai ter um apoio. Aqui, por exemplo, se vem algum armário, ou, por exemplo, é o final de parede, aqui dá para colar essa última peça. Feito isso, gente, vamos então agora falar sobre a altura da porta. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: veja que aqui na parte do centro diz descontos de porta. Então isso que a gente sempre precisa se atentar quando nós vamos fazer um cálculo de porta na altura. Veja que aqui embaixo diz porta, vão do móvel menos 58 a 69. Aqui embaixo diz distância dos trilhos 5, é porque quando você tem duas portas de correr, né? Porque esse sistema também ele pode ser colocado dentro de armários, né? Então por isso que ele fala vão do móvel na altura, porque o que acontece? Veja que aqui nós temos o trilho ele tem aqui 36,2 a altura dele, certo? E aqui o que diz do lado direito, que é capa. Aqui fala da capa, ó. A capa dele é 61 milímetros, porque tem mais peça em alumínio que vai fazer o fechamento. Isso quando você não utiliza o painel, né? No nosso caso, o painel mesmo está cobrindo esse trilho, certo? Então, essa é a altura do trilho. Nós temos essa folga aqui, essa é a altura do trilho, certo? E nós temos essa folga aqui, que é para regulagem. Tá vendo? Olha aqui embaixo. É colocado uma porca. Todo esse sistema vai dentro do trilho, e essa porquinha que fica aqui fora, ela regula a altura, certo? A altura da porta com relação ao piso, ok? Isso é na parte de cima. E na parte de baixo, todo o sistema é para colocar um pino guia, porque senão a porta fica balançando, certo? Então, nós temos também um desconto aqui embaixo, tá vendo que diz 8 a 12, certo? Então, esse desconto embaixo, para a porta ela precisa ter uma altura do piso, para ela, claro, não ficar arrastando, né? E esse guia para a porta não balançar, ok? Feito isso, então, lembrando que nós precisamos entre 58 a 69, menos 50, ou seja, eu vou calcular aqui 60 para nossa conta. Vou anotar aqui 60, para você lembrar que esse é o desconto que nós vamos dar nesse caso aqui. Dito isto então, galera, nós temos a altura do nosso vão. Veja que é a altura do móvel, tá? Então não é a altura do trilho, não é a altura da porta, do vão da porta, é a altura que nós temos esse perfil, certo? Até o piso, porque é ali onde que vai parafusado o trilho, tá? Então você vai considerar a altura desde esse perfil até o piso. Olha aqui, ó, no meu caso é 2,250. Então, a minha conta é a seguinte: 2,250 menos 60, ok? 2.190. Então essa vai ser a altura da nossa porta. Minha porta está com 2.190. Essa é a altura da porta. Veja que nós já temos uma altura do piso e aqui a gente tem então o trilho, está certinho calculada a nossa porta. E na largura, gente, eu trabalhei aqui com 90 porque o meu vão de porta aqui é 875. Então, na largura a gente pode trabalhar geralmente até uns 10 centímetros a mais, tá? Porque para poder cobrir bem a porta, ter certeza que você cobriu a porta. E tem uma outra questão, essa porta também, gente, lembrando que a porta não entra totalmente, nós precisamos sempre de um vão,
de um vão a mais, porque essa porta tem um traspasse, essa parte do puxador ela fica para fora, certo? Porque se o puxador ele se esconde totalmente atrás do painel, você não consegue mais pegar, certo? Então você precisa aqui, no mínimo, que essa porta ela fique aqui uns 10 centímetros passando, dependendo do tipo de puxador, né? Entre 7 e 10 mais ou menos. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero lembrar você que está começando a trabalhar com projetos de imóveis planejados para lojas de alto padrão, que tem aqui embaixo uns links na descrição do vídeo para você aprender aí a projetar para lojas de alto padrão. Tem cursos de projetista, tem cursos de medição de ambientes também, tem um curso completo que é um treinamento para projetistas de imóveis de alto padrão e tem também curso de ProMob. Legal, gente? Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.